Bom, gente, vamos lá então. Nas últimas aulas a gente fez uma introdução, né? Construímos o nosso vocabulário, como falei com vocês, sobre processo termodinâmico, propriedades termodinâmicas, estados termodinâmicos, né? Entre outras coisas. Vimos também a introdução da primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, né? E hoje a gente vai aprender a obter as propriedades para a gente conseguir fechar direitinho esse balanço de primeira lei. Como assim? Bom, a primeira lei da termodinâmica, que a gente viu aplicada a sistemas fechados, é dada pela variação da energia ser igual ao calor adicionado ao meu sistema menos o trabalho realizado pelo meu sistema, né? Onde esse calor poderia ser por radiação, convecção ou condução, e esse trabalho poderia ser um trabalho de expansão e compressão, um trabalho de mola, um trabalho de eixo, um trabalho elétrico, beleza? Botei aqui unicamente o de expansão e compressão, que é o que a gente vai mais utilizar, mas deixo claro que não vai ser exclusivo, né? Bom, e essa variação da energia, se desconsiderarmos variação de energia cinética e potencial, por considerar, na maioria das vezes, o nosso sistema estacionário, né? Então vai sobrar energia interna. Que é uma variação da energia interna será dada pela massa vezes a variação da energia interna como propriedade intensiva, né? Repara que aqui a gente está com U minúsculo e não U maiúsculo. Ao multiplicar pela massa, torna-se uma propriedade extensiva, né? E o objetivo da aula de hoje é conversar sobre isso. Como encontrar o valor dessa variação da energia interna? Porque a energia interna é uma propriedade termodinâmica do meu sistema, né? E a gente viu que para determinar um estado termodinâmico a gente precisa de duas propriedades intensivas e independentes. Então hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Bom, para a gente poder usar duas propriedades intensivas e independentes e determinar o estado termodinâmico do nosso sistema, esse sistema tem que estar preenchido por uma substância pura. Então, o que seria essa substância pura? Bom, vai ser o caso da gente ter uma única substância preenchendo toda a extensão do nosso sistema. Então, se eu tenho aqui nitrogênio, a única coisa que eu vou ter ao longo de todo o meu sistema será nitrogênio. Ele precisa estar necessariamente na fase gasosa, na fase líquida, na fase sólida? Não. Eu preciso apenas que tenha apenas nitrogênio. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, se for água, a água vai estar na fase líquida e na fase vapor dentro do meu sistema. É possível considerar isso uma substância pura e usar duas propriedades intensivas e independentes para determinar o estado aqui? Sim, por quê? Porque eu sei que aqui no líquido eu só tenho H2O e aqui no vapor eu também só tenho H2O. Bom, vamos olhar aqui. E se eu tiver ar? Não é argônio, tá? É ar. O ar, ele é uma mistura de gases. Então eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, eu tenho dióxido de carbono, eu tenho argônio, eu tenho água, entre tantos outros. Beleza? Porém, por ser uma mistura já que pode ser padronizada, eu já tenho a composição, então eu posso dizer que sim, vai ser considerada uma substância pura, por eu já conhecer essa composição, beleza? Desde que esteja tudo aqui em uma única fase. A partir do momento, por exemplo, começar a resfriar esse ar, por ter diferentes componentes, eu tenho diferentes pontos de condensação, né? Então, ter esses diferentes pontos de condensação, alguns elementos vão começar a condensar e outros não. Dessa forma, eu vou ter uma composição diferente do ar na fase gasosa e do ar na fase líquida. Então, não posso considerar, quando eu tenho uma mistura de gases que se condensa, eu não posso considerar isso uma substância pura, eu não vou poder usar a questão das duas propriedades intensivas e independentes para determinar o estado termodinâmico. Beleza? Bom, então, para a gente falar das propriedades, primeiro tem que tratar quais são as suas possibilidades. Como assim? Questão de fase, mudança de fase. A gente vai falar aqui da evaporação. Então, a gente vai falar da fase líquida e da fase gasosa, que são as principais que a gente vai trabalhar aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre a fase sólida, porque é algo muito específico, a gente não vai entrar nesse meio durante o nosso estudo, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui é mudança de fase, aquecimento isobárico. Isobárico quer dizer o que mesmo? Pressão constante. Então a gente vai fazer um experimento aqui, que é o quê? A gente vai aquecer a água mesmo a 1 atm e ver o que acontece. Então olha só, inicialmente a gente vai ter a água a 20 graus Celsius de 1 atm. E ela vai estar contida aqui no sistema fechado que irá receber calor, né?
ela vai receber calor, esse calor será um calor sensível, calor sensível é aquele que gera mudança de temperatura, né? Até que ela atinja a sua respectiva temperatura de saturação. Beleza? Então, quando ela atingir 100 graus Celsius, que é a temperatura de saturação para um ATM, é a temperatura de evaporação, é nesse momento que começa o processo de evaporação. Então, nesse ponto, eu tenho água 100% líquida, beleza? Que onde ela, ao receber mais um infinitesimal de energia, ela vai começar a formar vapor. Então, ela vai continuar sendo aquecida e o processo de mudança de fase é um processo isotérmico. O calor agora aqui é o calor latente, beleza? Então, se a gente pegar um ponto intermediário da evaporação, a gente vai verificar que a gente vai ter vapor saturado e líquido saturado, né? Vou entrar nesses conceitos de vapor e líquido saturado já já. Vamos apenas tratar como vapor e líquido, ok? Então, se vocês perceberem, continua um ATM, todo o processo aqui será a um ATM e continua 100 graus Celsius, porque teremos aqui um processo de mudança de fase que é isotérmico e isobárico. Beleza? Então, agora, a gente continua aquecendo até a gente chegar no ponto onde tenha apenas vapor aqui dentro. Beleza? Então, nesse ponto 4, continuamos a 100 graus Celsius no ATM, porém temos apenas vapor. E isso aqui remete ao que eu falei na aula anterior sobre a mudança de fase. Isso aqui remete ao que eu falei anteriormente, né? Sobre o quê? Sobre a determinação do estado com duas propriedades intensivas e independentes. A gente tem duas propriedades intensivas aqui, temos pressão e temperatura. Porém, elas não são independentes. Por quê? Porque 100 graus Celsius é a temperatura de evaporação quando a água estiver a 1 atm. Beleza? Então, se a gente olhar para o ponto 2, 3 e 4, estão a 100 graus Celsius de 1 atm. Temos duas propriedades aqui. Porém, eu não sei, eu posso estar em qualquer um desses três pontos e qualquer ponto intermediário aqui. E cada um aqui, se a gente está em temperatura, volume específico, cada um aqui vai ter um volume específico diferente. Por consequência, eu tenho três estados diferentes aqui, na mesma temperatura e na mesma pressão. Beleza? Então, por isso as propriedades precisam ser independentes. De 1 até 2, na fase líquida aqui, temperatura e pressão são independentes. Tanto que para cada par ordenado desse aqui, eu vou ter um volume específico. Ok? Agora, se a gente continuar a aquecer a partir do ponto 4, vamos dizer que a gente aqueça aqui até 300 graus, a gente vai ter apenas vapor aqui, que vai estar superaquecido, vamos entrar nessa nomenclatura, beleza? E onde, nessa região entre 4 e 5, temperatura e pressão voltam a ser independentes. Para cada, eu tenho uma pressão fixa, para cada temperatura aqui, eu vou ter um volume específico diferente, para cada temperatura eu vou ter um estado diferente. Beleza? Então, isso aqui é um processo isobárico, quer dizer que de 1 até 5 nós teremos a pressão constante, beleza? E mostra a mudança de fase. Então, se a gente pegar um diagrama TV, esse vai ser o formato de uma isobárica, beleza? Agora, vamos dar nomes aqui. Aqui a fase de 1 até 2, eu vou ter líquido comprimido ou líquido subresfriado. Beleza? Por que líquido comprimido? Porque dada a temperatura de saturação, eu vou ter uma pressão superior à sua pressão de evaporação. Beleza? Ou porque líquido subresfriado, dado a sua pressão de evaporação, 1 atm, eu estou numa região que eu tenho uma temperatura inferior à temperatura de evaporação, que é 100 graus Celsius. Beleza? De 2 até 4, como eu mostrei para vocês, é a zona bifásica. É uma mistura saturada, onde eu vou ter líquido saturado e vapor saturado. O que é líquido saturado? É aqui o ponto 2, onde o meu líquido está saturado de receber energia. Se ele receber mais um joule que seja, começa-se a formar vapor. E o vapor saturado, que está aqui no ponto 4, onde se eu retirar um joule de energia desse vapor saturado, começa a formar condensado. Começa a formar líquido saturado ali mesmo. Beleza? E após eu ter apenas vapor saturado, eu continuar aquecendo, eu teria aqui vapor superaquecido. Beleza? Então aqui temos uma isobárica de aquecimento. Tá bom? No diagrama TV, esse vai ser o formato de uma curva. Não vou falar curva, né? Vai ser o formato do processo de pressão constante. Beleza? Bom, então, só para falar a questão da temperatura e pressão de saturação, como que são dependentes, né, a gente tem um gráfico aqui que relaciona as duas.
pressão de saturação e sua relativa temperatura de saturação. Então a gente vê aqui, por exemplo, a 100 graus Celsius, aqui vai bater mais ou menos em 100 kPa, que é mais ou menos um atm, que é a temperatura de evaporação. Beleza? Então tudo que tiver do lado de cá vai estar na fase líquida, tudo que estiver do lado de cá vai estar na fase gasosa. Beleza? Então não existe eu falar que a 100 graus Celsius a água é líquido, a água é vapor. Não, eu preciso saber qual é a pressão que eu me encontro. Então a gente tem essa noção olhando aqui, ó, para menos 10 graus Celsius, se eu tiver uma pressão inferior a 0,26 kPa, pensa que a pressão atmosférica é 100 kPa, então é muito maior, né? Então tem que estar numa pressão muito baixa. Se eu tiver uma pressão inferior a 0,26 kPa, eu terei água na forma gasosa. Beleza? Do mesmo jeito, se eu tiver a 300 graus Celsius, se eu tiver com uma pressão superior a 8.588 kPa, eu terei água na fase líquida. Então, eu não posso virar e falar que a água a 300 graus Celsius vai ser gasosa, necessariamente vai ser vapor. Ok? Tudo isso tem que ser analisado. E aqui é uma curiosidade, né? Quando a gente vai mudando a altitude, a pressão atmosférica muda, por consequência, né, a temperatura de ebulição da água também irá mudar. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Everest, está mais ou menos uns 9.000 metros de altura, né? Então, lá no Everest, a água ela vai entrar em ebulição a temperatura inferior a 80 graus Celsius, né? Se está nos 9.000, eu diria que estaria mais próximo aqui dos 66, né? Beleza? Então, quer dizer o quê? Para eu atingir os 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água evapora aqui, eu tenho que ter uma panela de pressão, né? Então, dependendo da minha altitude, eu tenho uma pressão atmosférica diferente, que isso vai influenciar diretamente na temperatura de evaporação da água, mostrando como essas duas são dependentes e como, conclusão, né, como não podemos usar essas duas para determinar um estado. Eu quero deixar uma coisa bem clara, a gente não pode usar a temperatura e pressão para determinar um estado quando estivermos na mudança de fase. Se tivermos líquido comprimido ou vapor superaquecido, ok, são duas propriedades independentes. Porém, de líquido saturado a vapor saturado, nessa transição, não, elas são propriedades dependentes, ok? Que vão impossibilitar a determinação do estado, porque pode ser qualquer ponto na mudança de fase. Beleza? Então, se a gente repetir aquele raciocínio do aquecimento isobárico para pressões maiores, vamos aumentando a pressão, a gente vai ter esse comportamento aqui. Quanto maior for a pressão, menor vai ser a energia necessária para se evaporar, ok? Reparem que a linha horizontal aqui, ó, ela vai diminuindo conforme a pressão aumenta, até que a gente pode atingir o tal do ponto crítico, que é onde as fases, a mudança de fase é imperceptível. Então, um fluido supercrítico, no caso, será um fluido com pressão e temperaturas superiores a do ponto crítico, beleza? Para a água, a gente tem aqui que a pressão crítica é de 22,06 megapascal e a temperatura crítica é de 373,95 graus Celsius. Beleza? Então, repara o seguinte, todas essas isobáricas têm um ponto onde se inicia e um ponto onde se termina aqui a mudança de fase, né? Até atingir o ponto crítico, lógico. Se a gente unir esses pontos, nós vamos formar aqui o chamado domo de saturação. Beleza? Onde todo domo à esquerda, a linha à esquerda do ponto crítico é a linha de líquido saturado e a direita é a linha de vapor saturado. E dentro do domo nós vamos ter a zona bifásica, a de mudança de fase de líquido para vapor. À esquerda do domo teremos a região de líquido comprimido e à direita a região de vapor superaquecido. Beleza? E esse é o diagrama temperatura-volume específico, né? E também temos o diagrama pressão-volume específico, que eu não vou me debruçar tanto quanto eu fiz para TV, beleza? Mas o raciocínio aqui também será bem similar. Zona bifásica aqui no meio, líquido comprimido à esquerda, vapor superaquecido à direita. Aí, como que se obtém esse domo? É o processo agora da expansão isotérmica. Antes foi o aquecimento adiabático, agora é uma expansão isotérmica. Como assim? Vamos dizer que eu tenho uns pezinhos aqui, eu vou retirando-os aos poucos. Conforme eu vou retirando, a pressão aqui vai diminuir. E a tendência vai ser que o fluido aqui dentro resfrie. Porém, eu vou adicionar calor à mesma taxa, garantindo que a temperatura se mantenha constante. Tá bom? Então, ao ser retirado esses pezinhos aqui, a pressão vai diminuir, porém com temperatura constante, e essa linha pontilhada aqui vai mostrar o que acontece no processo.
né? Do mesmo jeito que eu fiz o aquecimento isobárico lá, a expansão isotérmica eu vou ter aqui a pressão caindo, lembre-se que agora o eixo Y é P, né? E o eixo X é volume. Então, a pressão vai caindo, a temperatura constante, até que eu tenha a mudança de fase, e depois eu vou ter vapor superaquecido, porém tudo aqui numa temperatura constante. Então, esse aqui é o formato do diagrama PV, né? O que é interessante do diagrama PV? É o que a gente lembra da aula passada, como é que eu calculo o trabalho integral de PDV. Se eu tiver aqui informações sobre o meu processo e conseguir representá-lo dentro desse diagrama, a área abaixo da curva do processo representará o trabalho realizado ou consumido no processo, ok? Bom, juntando, né, eu mostrei para vocês o PT, PV, TV, todos esses três, unindo esses todos aqui, nós temos a superfície PVT, ok? Essa aqui é para água. Eu não entrei muito e nem vou entrar nessa questão do fluido que, ao se solidificar, se expande ou se contrai. A água, saibam, é um fluido que, ao congelar, ele se expande. Felizmente, né? Já pararam para pensar nisso? Por que um lago, quando está congelado, apenas a superfície dele fica congelada, você quebra, embaixo é água, né? Líquida. Por quê? Porque a água ela se expande ao congelar, então ela tem uma densidade menor, um volume específico maior. Ok? Isso é muito bom, porque imagina, se fosse o contrário, ia formar uma camada que seria mais densa ali para o fundo, depois formaria outra até que todo o lago estaria congelado, né? E como é que ia ter vida, né, nessas regiões? Então, felizmente, a água se expande. Então, isso aqui é apenas um representativo, né, da gente juntando as três variáveis, pressão, as três propriedades termodinâmicas, pressão, volume específico e temperatura. E se a gente olhar por uma perspectiva, dependendo da perspectiva que a gente olhar, a gente vai ter o diagrama PV, PT ou TV, beleza? Que a gente viu anteriormente. Bom, vamos lá. Na termodinâmica, a gente tem algumas propriedades que vão surgir da conveniência. Como assim? A gente vai unir algumas propriedades e o sentido físico dessas propriedades que vão surgir vai ser a união dessas propriedades que a gente vai juntar. Ela não tem um sentido único. Como assim? Vamos pegar um exemplo, uma propriedade que a gente vai usar exaustivamente ao longo desse curso, que é a entalpia, né? Bom, a gente não está falando ainda de volumes de controle, de balanço de energia em volumes de controle, mas a gente sabe o que é, né? Então a gente tem um escoamento que vai passar pela fronteira do nosso volume de controle e um escoamento que pode ter ou não, né, saindo. Não necessariamente a gente precisa ter uma entrada e uma saída, a gente pode ter só uma entrada, só uma saída, enfim. Nesse escoamento, o fluido, quando ele estiver entrando, ele vai ter uma parcela de energia térmica, né, energia interna, que vai estar ligada à sua temperatura, e uma parcela devido à sua energia de fluxo, vamos dizer assim. Então a gente tem uma parcela térmica e uma parcela mecânica da energia do escoamento, né? Porém, para que a gente não tenha que contabilizar essa energia total, toda hora ficar somando essas duas parcelas, surge a entalpia, onde a entalpia vai ser a soma da energia interna mais o produto da pressão pelo volume específico, ou pelo volume que está sendo bombeado, sendo escoado para ou do volume de controle. Beleza? Então, é uma parcela térmica e uma parcela mecânica. Então, aqui a parcela térmica é a energia interna. A parcela mecânica é o produto da pressão pelo volume. Se a gente olhar aqui, ó, pressão vezes volume, kPa vezes metro cúbico, vai dar quilojoule. Isso aqui é importante a gente enxergar para evitar as conversões na hora que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, se eu tiver com uma pressão em bar, uma pressão em MPa, uma dica: a partir do momento que a gente multiplica o volume em metros cúbicos, que vai ser o que a gente vai encontrar, se a gente multiplicar por Pascal, a gente vai ter Joule. Se a gente multiplicar por kPa, a gente vai ter quilojoule. Se a gente multiplicar por MPa, a gente vai ter megajoule. Então perceba que a energia acompanha diretamente a unidade de pressão que a gente vai estar usando aqui. Então, como a gente vai estar usando quilojoule na maioria do tempo, eu sugiro que usemos aqui a pressão em kPa. Se formos usar em bar, lembre-se que a gente vai ter que fazer então essa conversão na hora de obter o nosso resultado energético, tá bom? Então daqui para cima, ó, a gente consegue ver como que o sistema internacional ele trabalha com múltiplos, enquanto o sistema inglês tem suas complicações, né? A gente multiplicar aqui o PSI pé cúbico, a gente vai ter 0,18 BTU. Então, o sistema inglês ele é mais chatinho nessas conversões, né? Então a entalpia, gente, vai ser representada pela letra H, que se estiver na forma extensiva vai ser H, U mais PV, tudo maiúsculo aqui,
Beleza? E se for na forma intensiva, o H minúsculo, o mais PV, aqui no caso é volume específico e aqui é volume, né? Então, aqui ficaria na forma intensiva. Beleza? Então, entalpia é uma propriedade que a gente vai usar bastante. Bom, como obter propriedades na região bifásica, né? Porque o objetivo da aula de hoje é isso, é obter as propriedades. Então, a gente viu já o domo de saturação, a gente já entende o que é, o que tem de cada lado dele, o que tem dentro, o que tem sobre as linhas, né? Mas a gente ainda não entrou nessa parte. Tá bom, como que a gente vai conseguir as propriedades? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Na região bifásica, então é qualquer ponto que esteja entre líquido e entre vapor saturado. Beleza? Então, o ponto B vai estar sempre entre os dois. E o que eu tenho no ponto B? Eu não posso falar que eu tenho o volume específico do ponto B. Eu vou ter um fluido ali específico. Não, eu tenho uma mistura, beleza? Quanto mais próximo de A, mais líquido eu terei nessa mistura, mais líquido saturado eu terei nessa mistura, e quanto mais próximo de C, mais vapor saturado eu terei nessa mistura. Então, a mistura que eu tenho aqui, o volume específico em B, na verdade é uma média dos dois pontos, do volume específico que eu tenho em A e do volume específico de C. Ou seja, é uma média do volume específico de vapor saturado em C e o volume específico de líquido saturado em A, beleza? Então, o que eu vou ter aqui dentro é líquido e vapor saturado coexistindo. E o que vai mudando é, enquanto eu vou seguindo à direita, de A até C, enquanto eu vou me aproximando de C, essa parcela de líquido vai diminuindo e a parcela de vapor vai aumentando. Beleza? Aí, como que a gente vai fazer, então, para achar as propriedades? Bom, se formos utilizar as tabelas termodinâmicas presentes nos apêndices dos livros que a gente for utilizar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa tabela, esses valores já estarão tabelados para a gente, em função, se a gente estiver na zona de mudança de fase, em função da temperatura e sua respectiva pressão de saturação, ou o contrário, podemos aqui ter a pressão e sua respectiva temperatura de saturação, beleza? E vamos ter os valores das propriedades para líquido e para vapor saturado, beleza? Então, por exemplo, eu estou com a minha água a 95 graus Celsius, aqui eu sei então qual é a sua pressão que vai ocorrer a mudança de fase, e quando for líquido saturado a 95 graus Celsius, esse será o seu volume específico, e quando for vapor saturado, esse será o seu volume específico, beleza? No próximo slide a gente vai aprender então como que eu acho a propriedade do ponto B, porque até agora a gente aprendeu então como achar em A, que é líquido saturado, e em C, que é vapor saturado, beleza? Quando eu estiver na zona de vapor superaquecido, onde temperatura e pressão são independentes, nós vamos ter várias tabelas com diferentes pressões, para essas pressões, suas respectivas temperaturas aqui, e a gente só vai precisar desse par ordenado. Tendo as duas informações, pressão e temperatura, a gente vai vir aqui e vai olhar para essa pressão, para essa temperatura, qual é o volume específico, qual é a energia interna, qual é a entalpia, e por assim vai. Beleza? Então, eu preciso saber a pressão para ver em qual das tabelas eu vou procurar para ir seguindo aqui a temperatura. Mesma coisa aqui, ó, estou a 0,1 MPa, agora estou aqui a 0,5 MPa. Essa temperatura que está aqui do lado é o quê? A temperatura que vai ocorrer a mudança de fase, que é a temperatura de saturação, beleza? Quando eu estiver nessa pressão. Então, eu tenho aqui, ó, 0,5 MPa, 250 graus Celsius. Eu consigo só olhar aqui e eu já vejo na tabela qual é o volume específico, a energia interna ou a entalpia. Então, se a gente tiver vapor superaquecido, a gente vai conseguir vir por aqui. Tendo apenas pressão e temperatura, a gente consegue obter o estado termodinâmico, porque aqui são duas propriedades independentes. Porém, se eu estiver na zona de mudança de fase, tiver pressão e temperatura, são duas propriedades dependentes. Eu preciso de alguma informação a mais para conseguir determinar o meu estado. Como assim, determinar o estado? Para obter todas as outras propriedades. No caso que a gente vai trabalhar aqui, que a gente conhece por enquanto, que é volume específico, energia interna e entalpia. A nossa ferramenta para fazer isso vai ser o título, né? O título, então, ou também em inglês chama-se quality, então às vezes a gente vai encontrar como qualidade aqui também, ele vai nos dizer qual é a relação da massa de vapor saturado que a gente tem na mistura com relação à massa total. E a massa total é a soma da massa de líquido saturado com a massa de vapor saturado. Beleza? Então o título nos diz isso. É um valor que vai variar de 0 a 100%, ou 0 a 1, que vai falar quanto de vapor a gente tem na nossa mistura. Se tivermos líquido saturado, aqui no ponto A, a quantidade de vapor é 0, então o título será 0. Se tivermos apenas vapor saturado, se o nosso estado estiver aqui no ponto C, a gente vai ter 100% de vapor na nossa mistura, então o título vai ser igual a 1, ok?
Mas a gente quer determinar é o quê? É quanto está aqui no meio, porque o ponto A e o ponto C a gente já pega direto na tabela. Então, no ponto B, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa análise do segmento AB dividido pelo total, que é o AC, que vai nos mostrar o valor da propriedade presente no ponto B. Por exemplo, queremos aqui saber o volume específico. Então, qual que vai ser o volume específico aqui do ponto B? Que é um volume específico médio entre A e C. Ah, então é só somar os dois e fazer a média? Claro que não. Por quê? Porque essa distância aqui, esse ponto, pode estar variando de qualquer lugar, entre A e C. Né? Então, o título, na verdade, vai ser o quê? A relação A até B dividido pelo total, que é A até C. Beleza? Então, se a gente quer saber qual é o valor da propriedade aqui em B, a gente vai fazer a seguinte fórmula. O valor da nossa propriedade média, aqui no caso, onde Y vai representar uma propriedade qualquer, né? Pode ser energia interna, volume específico, entalpia, entropia, que a gente não aprendeu ainda, por aí vai. A gente vai pegar qual é o valor da propriedade no ponto B. Vai ser o nosso ponto de partida, que vai ser o valor da propriedade quando ela for líquido saturado, mais o nosso título, vamos dizer que eu tenho o título de 50%. Então, vai ser o ponto de partida, que é o volume específico, no caso, vamos falar que a gente está falando de V, volume específico em A, mais o título, vamos dizer, 50% vezes esse total, que é C menos A, que vai ser o volume específico de vapor saturado menos o volume específico de líquido saturado. Beleza? Então, dessa forma, tendo o título, eu encontro a minha propriedade no ponto B. Então, assim que eu vou encontrar as propriedades quando elas estiverem na região bifásica, tá bom? Então, a gente viu como encontrar as propriedades de vapor superaquecido, ok? Que é simplesmente usar pressão e temperatura, e não se atenham a ser apenas pressão e temperatura. São duas, se tiver duas propriedades, quaisquer, pode utilizá-las, que a gente encontra o estado. Se a gente tiver duas propriedades quaisquer aqui dentro que não sejam pressão e temperatura, por exemplo, se tivermos pressão e energia interna, a gente também consegue determinar o estado. A gente só não pode usar aqui na zona bifásica pressão e temperatura, tá bom? E agora a gente vai ver como que a gente vai tratar a parte de líquido comprimido. Então, para os líquidos comprimidos, a gente pode usar tabelas também, que nas tabelas aí o método é semelhante ao de vapor superaquecido. Por quê? Porque pressão e temperatura são independentes nessa região. Então, se tiver pressão e temperatura, a gente tem o estado de líquido comprimido. Porém, o teor, o volume de tabelas que a gente tem para a região de líquido comprimido é bem menor do que para vapor superaquecido. Então, às vezes, essa análise vai ser um pouco defasada. Então, uma aproximação muito pertinente que a gente pode fazer é a seguinte: a gente pegar esse ponto aqui de líquido comprimido e aproximá-lo para o ponto de líquido saturado à mesma temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu ponto aqui líquido comprimido, que está a 80 graus Celsius e 5 megapascal, se eu quiser determinar o estado, eu vou fazer a aproximação para líquido saturado. Então, eu vou pegar esse ponto aqui. Então, eu vou pegar qual é o valor, se eu quero energia interna, por exemplo, qual é o valor da energia interna quando ela for um líquido saturado a 80 graus Celsius. E eu vou obter o seu valor com uma aproximação bem pertinente, bem próxima, tá bom? Vamos tomar cuidado para não fazer essa aproximação para pressão, porque a gente vai estar pegando esse ponto aqui, aí se eu descer reto aqui, ó, a gente vai estar aumentando a distância do ponto real e estamos aumentando o nosso erro, beleza? Então, o ideal é aproximar pela temperatura. Essa imagem aqui é para ilustrar realmente essa aproximação, mas eu fiz questão, eu usei o RefProp e gerei os gráficos com algumas linhas isobáricas para a gente ver a real distância dessa isobárica de líquido comprimido para o ponto, para o domo de saturação, né, para a linha de líquido saturado. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem as isobáricas no diagrama temperatura-volume específico, e olha só como é que as isobáricas são muito próximas à linha de líquido saturado, para mostrar que essa aproximação é muito pertinente se a gente usar aqui a mesma temperatura. Então, por exemplo, a gente está num ponto aqui, vamos dizer que a gente está nessa primeira isobárica aqui. A gente vai usar esse ponto, vai aproximar para cá. Tomar o cuidado, porque se a gente aproximar pela pressão, a gente vai pegar nessa mesma pressão o valor de líquido saturado. A gente vai para esse ponto aqui, ó. Então a gente está aumentando muito o erro, tá bom? Mesma coisa, ó, temperatura e energia interna. Olha só como é que as isobáricas ficam bem rentes, a linha de líquido saturado. E para a entalpia, mesma coisa, tá bom? Então essa aproximação é muito pertinente, a gente considerar num ponto de líquido comprimido, a gente jogar aquele pontinho de forma isotérmica para a linha de líquido saturado, tá bom? Bom, gente,
Então, depois eu vou botar uns exercícios aqui para vocês, para fixar, porque acho que eu já passei muito conteúdo de uma vez. E na próxima aula a gente vai passar a determinar as propriedades, ver como analisar as propriedades de um gás ideal, tá bom? Que hoje a gente se ateve mais à mudança de fase. Tá bom? Beleza, gente? Fecho por aqui. Valeu!